Graça e paz da parte de Deus sobre a sua vida. Mais uma vez, seu irmão Wilson Nascimento, aqui para meditar, pensar um pouco na palavra de Deus e a oração da fé por você, por sua casa, por sua família. Fique conosco, Deus tem uma bênção especial para você, eu acredito nisso. Nós estamos continuando com o nosso estudo no livro escrito por Max Lucado, Quando Deus Sussurra o Seu Nome. Hoje nós estamos aqui numa outra meditação na página número 29 sobre heróis ocultos. Deus te abençoe. Quero te agradecer por sempre estar conosco, por nos acompanhar, por estar aqui. E eu tenho por certo que Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Deus quer responder às suas orações, então não para de orar, não para de confiar em Deus, acreditando no grande amor de Deus para contigo, para com a tua casa, para com a tua família, para com aqueles que você apresenta diante de Deus. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu pedido para Deus? Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir a tua oração, Deus quer abençoar a tua vida. Nós já meditamos aqui no livro do Max Lucado, né? Algumas mensagens, e hoje estamos com a mensagem Heróis Ocultos. Como nós imaginamos que é um herói? Como você imagina um herói, né? Aquela pessoa forte, poderosa, pessoa que usa uma capa, às vezes esconde o rosto. Como seria um herói? Quem assiste o Chapolin Colorado, né? É um tipo de herói que foi criado, mas é um herói que também foi para rir, para que você possa se divertir, que você possa se alegrar, né? E foi o contrário dos outros heróis que eram criados, né? Com muita força, com muito poder. Esse era um herói atrapalhado. Mas na verdade sabemos que não tinha nada de herói, né? Agora, onde estão os heróis ocultos? Os verdadeiros heróis, aonde é que eles estão? Talvez esteja no seu lado. Talvez você seja um herói oculto. E nós temos aqui no livro do Max Lucado algumas ilustrações sobre heróis, né? E o primeiro herói que ele mostra, o primeiro herói que ele apresenta é o herói chamado João Batista. João Batista, nós sabemos que ele foi o precursor de Jesus Cristo. Foi aquele que foi o último dos profetas antes que chegasse aí o tempo da graça, antes que fosse revelado a pessoa de Jesus Cristo, onde o próprio Deus estaria entre nós, entre os seres humanos. Então João Batista, depois que ficou um período de 400 anos entre os profetas do Antigo Testamento, foi que apareceu João Batista como último profeta, 400 anos depois. E João Batista, ele apareceu com uma missão, preparar o caminho de Jesus Cristo. E ele estava com a missão e ele não cortava a volta, ele tinha algo para dizer e ele dizia a verdade. E por ele dizer a verdade, ele contrariou a mulher do rei, aqueles que vivia com o rei naquele tempo, e nós sabemos que ela conversou com a sua filha e pediu a cabeça de João Batista. Elas pediram então a cabeça de João Batista. João Batista foi para a prisão, foi preso por contrariar o rei, que estava vivendo uma forma promíscua, pecadora, uma forma vergonhosa. Ele estava ali com a mulher do seu irmão como sua amante, como sua esposa, o que na verdade era a mulher do seu irmão. E agora ela fica triste, ela fica contrariada, ela fica frustrada em ouvir a verdade, e ela pede então que João Batista seja entregue num dia lá, cortar a sua cabeça. Mas antes disso, João Batista está na prisão, ele está lá preso. E você olha para aquele homem, se você fosse entrar na prisão e olhar para ele, você ia ver alguém que está cabisbaixo,
alguém que não está com certeza da sua missão. Ele estava todo empolgado antes, mas agora ele tem dúvidas se realmente ele cumpriu com a missão. Ele tem dúvidas se realmente Jesus era o Messias, o qual ele deveria ter indicado para os seus discípulos. Ele está cheio de dúvidas, cheio de medo. Então ele pede para que alguém vá até Jesus e pergunte se realmente Jesus era o Messias, se realmente ele havia cumprido com a missão, se realmente ele tinha feito aquilo que ele tinha que ser feito de verdade, cumprido com a missão, revelado o verdadeiro Messias. Jesus diz, olha, só diga para João Batista, diga para ele o que realmente está acontecendo. Aonde eu tenho passado, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os coxos paralíticos estão andando, o que é leproso está sendo liberto. Alguma dúvida? Quando entrego esse recado para João Batista, agora ele tem certeza que ele cumpriu com a missão. Ele está pronto e preparado para esperar a morte, sabendo que cumpriu com a missão. Mas se você olhasse para João Batista, ver aquela pessoa lá, jogado, aquela pessoa abandonada naquele presídio, naquele calabouço, e alguém falasse para você, este é um herói, esse fará história, esse não será esquecido, talvez você não acreditasse, porque naquele momento até o próprio João Batista estava lutando para acreditar que ele estava cumprindo com a missão. Até ele naquele momento estava sofrendo para acreditar que realmente ele estava ali e já tinha feito tudo o que tinha que ser feito, tinha cumprido com a sua missão e Deus estava agradado com ele. Houve um momento em que ele estava empolgado, mas nesse momento que ele está no calabouço, ele perdeu as forças e perdeu a esperança. Assim acontece às vezes nas nossas vidas. Há dias, há momentos que estamos empolgados, cheios de fé, cheios de esperança. Estamos como um guerreiro, um trabalhador, alguém que luta e parece que vai vencer. Mas quando chegam as dificuldades, quando chegam as lutas, muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos num calabouço, jogado num canto e questionando e perguntando, aonde está Deus? Será que realmente eu cumpri com a minha missão? Será que Deus está contente comigo? Será que Deus está se agradando? Será que as promessas de Deus ainda estão de pé? Lá estava João Batista. Você olhava para ele e não parecia que era um herói. Mas na verdade, ele era um herói oculto. Estava escondido, abandonado. Mas hoje, todos nós sabemos, que ele cumpriu com a sua missão. Foi o grande profeta, foi o precursor de Jesus Cristo, foi a voz que clamou no deserto, foi a preparação para que hoje tivéssemos igreja, foi a preparação para que hoje tivéssemos a oportunidade de poder dizer que Jesus vive em nós, porque João Batista fazia parte do ministério de Jesus. Ele foi o precursor, ele foi o início, ele foi o que abriu a porta, ele foi o que abriu o caminho. Foi ele escolhido por Deus para cumprir com a missão. Ele cumpriu de uma forma integral, completa, mesmo que teve por um momento que ele esteve com dúvida. Quando nós olhamos para um outro presídio, para um outro local, um pouco mais tarde, um pouco mais adiante de João Batista, depois que Jesus Cristo já havia sido crucificado, ressuscitado e ido aos céus. Nós sabemos a história que havia um homem chamado Saulo que perseguia os cristãos. Ele tinha um documento registrado, um documento que autorizava ele perseguir a todos aqueles que confessassem a Jesus Cristo. E ele se tornou um assassino de cristão, pensando que estava trabalhando para Deus. E um dia, Deus o chama no caminho. E Deus aparece para Saulo e diz, Saulo, por que tu me persegue? Porque quando ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o próprio Jesus, o próprio Deus. Então agora, nesse momento, Paulo ele é conduzido a um homem chamado Ananias. E nós falamos pouco de Ananias, mas na verdade é aquele homem que estava lá oculto, que cumpriu com a missão, que recebeu Paulo, que falou do amor de Deus para Paulo. E Paulo agora então ouve as palavras de Ananias e se entrega inteiramente para Jesus. Foi esclarecido, Ananias foi um instrumento, também foi um herói oculto, um herói que muitas vezes não se fala, mas ele foi o início,
foi aquele que deu a preparação para o ministério do Saulo, o qual nós conhecemos hoje por Paulo. E agora Paulo, depois que ele cumpriu com a sua missão, depois que ele cumpriu com o seu ministério, Paulo está em um presídio esperando a morte. E se você entrar nesse presídio e dar uma olhada, se você pudesse chegar até o lugar que Paulo estava em um lugar escuro, um lugar difícil, estava lá velho, acabado, pouca alimentação, sofrendo e esperando a morte. Se fôssemos perguntar para Paulo como foi a sua vida, ele poderia ter dito que teve alguns encontros com pessoas importantes, conversou com o imperador, com governadores, mas não deram crédito à sua palavra. Ele poderia ter dito que um dia ele chegou em um lugar no Areópago e pregou, e a multidão escutou, mas depois que ele saiu dali, não foi convidado a retornar. Ele poderia também contar dos açoites que levou, das vezes que fora apedrejado, da vez que tiver que colocar ele num cesto para descer pelo muro de uma cidade para não ser morto. Era um herói oculto, um herói que estava ali e não era compreendido e não era amado. Se você olhasse para o apóstolo Paulo naquela situação, talvez você nunca diria que iriam passar os anos, os tempos, e o apóstolo Paulo não seria esquecido, seria sempre lembrado, que até mesmo governadores, presidentes de países no futuro se inspirariam no apóstolo Paulo para cumprir com as suas metas, com seus compromissos, que pessoas se reuniriam em multidões para ouvir falar daquilo que o Paulo estava escrevendo lá no presídio, aqueles pergaminhos, talvez empoeirados, sujos, porque estava num presídio, o lugar não era muito fácil, ele estava lá escrevendo. Aquele homem que tinha problema de visão estava lá escrevendo, e você olhava para ele e talvez não percebia, não iria notar o quanto era importante o que ele estava fazendo, o quanto Deus iria marcar a vida desse homem e trazendo ele até o nosso tempo hoje com seus ensinamentos. Quando olhamos hoje no Evangelho, no Novo Testamento, nós encontramos 27 cartas, sendo que 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, a grande parte do Novo Testamento foi escrito por um único homem, o apóstolo Paulo, aquele que você olhava lá no presídio e dizia: não dará nada, não terá resultado nenhum, é apenas um velho caduco, uma pessoa que ficou pregando, falando algo que não é real. Mas Deus estava ali para confirmar. Então nós temos aqui o exemplo de João Batista e o exemplo de Paulo, que no livro do Max Lucado, quando Deus sussurra o seu nome. Um outro texto uma outra experiência, né, que nós temos aqui para falar sobre Charles Spurgeon. Talvez você já ouviu falar do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o grande pregador que Deus usou. Multidões de pessoas foram abençoadas e ainda são abençoadas. Temos vários textos, várias mensagens escritas por Charles Spurgeon, um homem que foi realmente usado por Deus para pregar palavras poderosas, grandes ensinamentos, pregado por Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, talvez não poderíamos chamá-lo de um herói oculto. Ele é um herói que foi manifestado. Mas para nós saber quando foi que ele conheceu a Jesus, ou por que ele se tornou quem foi, nós temos a história de John Ingram, que jamais tinha pregado um sermão. Nunca o John tinha pregado um sermão. Ele era um diácono da igreja. Não significa que ele não queria pregar, mas faltava para ele sabedoria, faltava para ele
graça para pregar, ele não tinha muito conhecimento para pregar. Mas diz a história que numa certa manhã, num domingo, havia muita neve, estava muito frio, estava muito difícil. E a cidade de Colchester, na Inglaterra, estava completamente branca, com muita neve, muito frio. E o John, ele queria ir na igreja, mas para ele ir na igreja ele iria a pé, e a distância 10 quilômetros. Era algo muito difícil para chegar lá. Mas ele não era o pastor da igreja, ele era apenas o diácono. Apenas? Não. Ele era o diácono, era importante ele ser o diácono. Era ele que recebia o povo, era ele que chegava primeiro na igreja, que organizava os bancos. Aí ele se encorajou e foi para a igreja. Pensando, talvez eu chegue lá, não vai se reunir muita gente. Não tenha muitas pessoas. Mas eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho que ir na igreja. E ele foi. Quando chegou na igreja, foram 10 quilômetros de estrada, neve, frio, difícil. Quando ele chegou na igreja, tinha 12 pessoas contando com ele na igreja. 12 pessoas da igreja. E havia um menino que não fazia parte da igreja. Um menino que estava visitando. Aí olharam um para o outro, quem vai pregar? O pastor não veio no culto, estava frio, tinha neve, estava difícil. Alguém tem que pregar. Então John, que nunca pregara, era o diácono da igreja. Ele fez uma mensagem de 10 minutos. Foram 10 minutos que ele falou. Discorreu várias coisas e sem muito nexo, porque ele não era um pregador, não conhecia pregar, como pregar. Mas agora, ele viu que tinha um visitante para o menino, e ele se dirigiu para o menino e disse: jovem, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Foi a conclusão do sermão que ele tinha. Ele não tinha muito o que falar, mas já que tinha um que não conhecia Jesus, jovem, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Foram as palavras que John falou. Ele nunca imaginou que aquilo poderia produzir um grande resultado. Sair a 10 quilômetros de distância para ir num culto, numa igreja, chegar lá, agora a mensagem não foi aquela mensagem que gostaria de pregar, pois não sabia como pregar. As únicas palavras que saiu com mais empolgação foram essas, quando olhou para o visitante, para aquele menino de 13 anos que estava no culto. Jovem, jovem, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Agora vamos ver qual foi o resultado que aconteceu. O desafio causou alguma diferença? Desde que o garoto agora, um homem, responda. Olha que Charles Spurgeon responde. Olhei então, a nuvem do meu coração se dissipou, as trevas foram embora e naquele momento pude ver o sol. Lá estava a luz de Jesus brilhando. Quando aquele homem falou, ele falou inspirado pelo Espírito Santo. E quando Spurgeon olhou, ele pôde ver a luz de Jesus. John Engel sabia o que estava fazendo? Ele não sabia. Mas ele estava sendo um herói oculto. Hoje se fala muito de Charles Spurgeon e pouco de John Engel. Quase não se fala. Mas ele foi um instrumento de Deus para que Charles Spurgeon conhecesse a Jesus e se tornasse o príncipe dos pregadores. Quero dizer para você que existem muitos heróis ocultos. Existem pessoas que estão pregando nas suas igrejas e às vezes tem um membro, um irmão, uma irmã, alguém que ora por ele. Ele é usado por Deus e talvez a pessoa até se ache importante, mas só está sendo usado porque tem alguém orando. Talvez uma mãe, um pai, que ora pelos seus filhos estão prosperando. E os filhos estão se achando os heróis. Mas na verdade, herói oculto
herói verdadeiro é aquele que talvez não aparece, aquele que está escondido. Pessoas que fazem a diferença no dia a dia, dando conselho, dando um abraço, pais, mães, professores, heróis ocultos. Se a pessoa se forma em uma escola, se torna alguém com a profissão e nunca parou para pensar no professor, na professora, na pessoa que ajudou. Que possamos olhar ao nosso lado e ver os heróis ocultos que estão nos ajudando de uma forma ou de outra e ser grato a eles, também ser grato a Deus pela vida deles. Quando eu olho para a pessoa de Jesus, Jesus estava no anonimato. Ele começa agora a conviver com os discípulos. Eu acredito que os discípulos olhavam para Jesus e viam ele como um herói. Quando chamaram os discípulos para orar e expulsar o demônio de um menino, os discípulos não conseguiram. Mas quando chegou Jesus, o milagre aconteceu. Eles olharam para Jesus e viram ele como um herói. Quando a multidão estava com fome, Jesus, com um pouco de pão, um pouco de peixe, deu comida à multidão, pelo menos por 2 vezes que estão registradas na palavra de Deus. Pessoas com dificuldades, doença, qualquer tipo de mal, chegavam até Jesus e eram libertos. Eu acredito que os discípulos tinham ele como um herói, mas muitas pessoas não acreditavam nele, não confiavam nele, não tinham ele como um herói. Prova disso que o crucificaram, porque se eles tivessem consciência verdadeira que era Deus que estava ali, eu acredito que não teriam feito o que fizeram. Mas agora um dia Jesus convida 3 dos seus discípulos que poderiam aguentar uma revelação que ele tinha para dar a eles, e convida eles para ir orar num monte chamado Getsêmani. E quando chegar lá no Getsêmani, diz que a Bíblia, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Lá estava Jesus, triste e cheio de angústia. Se você olhasse para aquele homem lá no Getsêmani, um olhar triste, cheio de angústia, e diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Não que Jesus desejasse a morte, não que Jesus pensasse em suicídio, não, nada disso. A tristeza era grande, uma tristeza, uma angústia no coração de Jesus. Consegue pensar nisso? Ele sabia que o peso, o pecado meu, teu, da humanidade cairia sobre ele, um Deus santo. Ele sabia que ele só veio para amar aquele povo, e aquele povo o rejeitou. Tu olhava para Jesus naquela situação, você não poderia ver ele como um herói. Na verdade, Jesus estava nos dando uma lição. Não é porque você está oculto que você não seja um herói. E não é porque você é um herói que você não terá momento de tristeza. Não é porque você confia em Deus que não haverá momento de angústia. Não é porque você confia em Deus que não haverá momentos em que a tua alma se angustiará. Haverá tristeza. Aqui estava Jesus mostrando, nos dando uma lição, nos revelando que a saída agora é buscar a Deus. Enquanto Jesus está nessa situação, os discípulos que estão ali com Jesus estão cansados e acabam dormindo. Ele vem e convida a velar com ele. Mas, em meio à angústia,
em meio à tristeza, a Bíblia diz que Jesus foi um pouco mais adiante. Mesmo você sentindo tristeza, mesmo você sentindo angústia, você não foi convidado a parar. Você foi convidado a ir um pouco mais adiante. Não pare, continue. Deus conta contigo. Tu tem uma missão para cumprir. Tu tem um propósito para cumprir. Então acredite, Deus te ama. Deus te chamou. Ele conta com você. Seja um herói. Abençoe vidas, aonde quer que você esteja. Não procure holofotes. Não procure ter um nome em destaque. Saiba, se nós olharmos para o livro de Hebreus, capítulo 11, nós encontramos os heróis da Bíblia. Pessoas que se destacaram, pessoas que fizeram coisas grandes, nós chamamos os heróis da fé. Mas também, se nós olharmos a partir do versículo 33, diz: os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugidas os exércitos de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Então o herói, muitas vezes, a pessoa se torna herói por passar por dificuldades e mesmo assim continuar na presença de Deus. A pessoa se torna um herói em meio à dificuldade, em meio à luta, não negar o nome de Jesus. Em meio à dificuldade, em meio à luta, continuar acreditando em Jesus. Em meio à dificuldade, em meio à luta, continuar adorando a Deus. Veja aí, eles foram apedrejados, cerados, é o caso do profeta Isaías. Cerraram ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. São os heróis. Quando nós olhamos no início do capítulo 11, nós encontramos os heróis que fizeram grandes coisas. Aí diz, o herói da fé. Mas essa pessoa que suportou tudo e continuou adorando a Deus, é um herói também. Um herói oculto. O seu nome não aparece. Mas eles continuaram servindo a Jesus e não negaram a Deus, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Tinha que andar fugindo, escondido, não tinha uma casa, não tinha um lar, porque seguiam a Cristo. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles não tinham, esses heróis aqui, não tiveram a oportunidade de conhecer a pessoa de Jesus, de chegar ao tempo que estamos vivendo hoje. Mas mesmo assim, eles não negaram a sua fé, eles não negaram sua confiança em Deus. Muitos deles não conheceram nem o nome de Jesus, nem o nome Jesus desses heróis do Antigo Testamento. Mas eles eram fiéis a Deus. Até chegar o momento da revelação que hoje estamos vivendo, o tempo da graça, o tempo em que Jesus se revelou e viveu entre nós. Deus conta contigo. Que possamos ser heróis ocultos. Que não tenhamos preocupação em fazer com que nosso nome apareça, mas que possamos ser bênção na vida de outras pessoas. E olhe para o seu lado, pode ter um herói oculto no teu lado, alguém que você precisa parar e prestar atenção e passar a valorizar. E eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos então meditando, quando Deus sussurra o seu nome,
livro do Max Lucado, né? E a nossa próxima mensagem, seu nome poderia constar na Bíblia, página 35. Nós vamos, na próxima mensagem, pensar se o seu nome poderia estar na Bíblia. Se as pessoas que fizeram parte, que estão na Bíblia, eram diferentes de nós, se não tinha as mesmas tentações que nós temos, não tinha as mesmas limitações que nós temos, mas superaram e os seus nomes estão na Bíblia. E se fosse escrever a Bíblia nesse tempo, o teu nome poderia fazer parte dela. Mas vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Querido Deus e querido Pai, estamos na tua presença e é no nome de Jesus que nós oramos e acreditamos no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia. Eu peço a bênção de Deus sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha que para, Deus, para meditar comigo nesta mensagem. Deus, que possamos ser heróis, que possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas, sem procurar fazer com que o nosso nome seja conhecido. E que possamos valorizar pessoas que de uma forma ou de outra são heróis para as nossas vidas, para a sociedade, para com as outras pessoas. Que possamos valorizar a cada um, ó Pai, que de uma forma ou de outra procura fazer o bem. Lá estava Deus, o João Batista e o apóstolo Paulo na prisão. Quem olhava para eles, ó Deus, naquela situação não acreditava que eles entrariam na história e fariam toda a diferença. Deus, da mesma forma, Deus, essa vida, esse teu filho, essa tua filha, que talvez esteja vivendo e não entenda, não compreenda que Deus está trabalhando na vida dele, na vida dela e fará toda a diferença. Deus abençoa de uma forma toda especial, com saúde, com paz, com alegria, com força, com ânimo, repreendendo todo o mal. E que o teu nome, ó Pai, seja louvado e adorado. É nossa oração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, forte abraço do seu irmão em Cristo, Wilson Nascimento. Deus te abençoe de uma forma toda especial, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família.